A gente hoje teve, com a presença do Miguel Marculli aqui em Montes Claros, um avanço gigantesco para a gente repensar nossas práticas e amadurecer assim, a nossa atuação enquanto psicólogo e também enquanto pessoa humana que somos. E o grupo Polifonias, então, ele tem essa perspectiva de ser um espaço onde a gente reflete a nossa prática profissional enquanto psicólogos. Bom, então o encontro de hoje, o tema Dinâmica Humana e Intervenção Psicológica, vem para acolher e para aproximar a gente de uma reflexão que, à medida que a gente vai atuando, a gente corre o risco de ser sendo absorvido pela prática profissional e aí perder alguns momentos de reflexão, de olhar de novo para o que a gente está fazendo. Então a gente quer garantir esse espaço aqui hoje para a gente olhar para a própria prática, os estudantes olhar para a teoria e prática e a gente ir dialogando. É muito importante a gente fazer esse movimento para a gente poder ir percebendo o acontecer da pessoa. Então a gente está envolto por uma perspectiva mais fenomenológica, de matriz fenomenológica aqui hoje, para ir compreendendo e ir dando lugar para outras palavras em psicopatologia, outras palavras em psicologia e outras palavras também em saúde mental. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, mas eu queria sobretudo parabenizar pelo movimento de busca real que a gente está vendo acontecer aqui, de busca real de um conhecimento que seja de verdade sobre a pessoa, de um conhecimento que vale a pena, um conhecimento que não seja mais uma linha no currículo, mas seja uma construção da psicologia, porque é a construção da vida, né? A gente vê isso acontecendo como movimento real, cultural, aqui, dá um alento para a gente nesse momento do país e de cultura achatada que a gente está vivendo. A gente vê esse movimento real de construção de conhecimento e de aproximação entre vocês. É muito alentador. Queria pelo menos pontuar que eu estou enxergando aqui um movimento novo. Acho que tem vida nova acontecendo nesse país. Enquanto a gente está falando que está tudo desmontando, tem coisas brotando muito significativas. Isso é muito bom. Acho muito importante o tema que vocês propuseram para a gente conversar hoje, porque são dois aspectos muito fortes, que é a dinâmica humana e a possibilidade de intervenção. Acho muito significativo porque aprender a reconhecer a dinâmica humana abre um certo caminho de possibilidade de atuação profissional. Eu acho que essas coisas não podem caminhar separadamente. A gente não pode continuar discutindo sobre o ser humano genericamente, sem que isso se torne um chamado a se ocupar do humano, que o humano solicita a gente. E a gente não pode continuar a pensar em intervenção simplesmente buscando técnicas, sem ter clareza de com o que nós estamos lidando, né? Como simplesmente a gente mexer com a vida das pessoas simplesmente porque a gente gosta, né? Eu acho que a gente está muito nessa tendência de sair procurando técnicas, enquanto a gente tem pouca clareza do que está acontecendo, né? Tinha um amigo que falava que a gente está num contexto que a gente fica tentando arrumar a sala sem acender a luz. Eu acho que a gente está um pouco nisso, né? Eu acho que falar de dinâmica humana e intervenção psicológica tem esses dois elementos. Acender a luz, para a gente poder acender a luz no sentido do que seria
dinâmica humana para a gente poder se ocupar de dar alguma resposta para o sofrimento humano e para esse momento cultural que nos desafia, né? Eu acho que falar em dinâmica já é algo bastante importante, que eu tenho visto que a gente tem falado, ancorado a experiência humana numa estrutura de pessoa, puramente, ou uma preocupação em identificar uma ancoragem biológica para o que acontece em termos humanos, né? Então, qual a tua experiência? Porque o cérebro funciona assim. Quer dizer, a gente explica o que nós somos por uma ancoragem biológica, determinista, explicativa, que justifica o funcionamento. Não que isso não seja verdade, o problema é que isto não nos aproxima da experiência do sujeito. Isso não nos aproxima da subjetividade. É quase como se é quase um negar a subjetividade, reduzindo a uma manifestação biológica. Quer dizer, a complexidade da experiência humana pede um outro olhar. O que está em jogo agora é a gente ir além dessas explicações, não que elas não sejam corretas e válidas, mas me parece que o momento atual, o que nos solicita é esse ir além, para não perder a complexidade própria da experiência humana. Então, não é defesa de uma bandeira, não é questão de ser espiritualista, não é questão de ser romântico, é questão de não perder a complexidade própria do ser humano. Viktor Frankl fala isso com muita clareza, quando ele diz que qualquer experiência complexa pode ser explicada por horizontes mais simples. Mas o problema é não perder a complexidade, não é? Eu posso considerar a experiência do amor, olhar a experiência do amor, examinar a experiência do amor pelo aspecto bioquímico. Posso. Está errado? Não. Mas eu não pego a experiência do amor com isso. Isso inviabiliza de adentrar a experiência do amor enquanto experiência humana. Então eu posso pegar um fenômeno complexo e examiná-lo do ponto de vista mais simples. Tudo bem, isso é o que a gente tem feito. Mas o que é o desafio próprio é não perder a complexidade. E para não perder a complexidade da experiência humana, a gente tem que considerar a dinâmica de sentido, a dinâmica de movimento, não apenas de reação ao horizonte psicofísico, mas eu preciso considerar também a resposta do sujeito. Então, a gente não considera a dinâmica humana se a gente considerar somente o aspecto de reação. Se a gente diz, eu sou assim porque o meu cérebro é assim, eu ainda estou no âmbito das reações. O desafio, então, do ponto de vista da complexidade, é a gente chegar a identificar o âmbito de resposta. Na resposta que o sujeito dá aos seus acontecimentos, está um nível que não é um nível de causa e efeito, é um nível de elaboração do próprio sujeito, de tomada de posição do sujeito em relação ao seu mundo, de tomada de posição em relação a si mesmo, ao que acontece em si, de tomada de consciência do que ele é e do que é o mundo. Quer dizer, este horizonte que a gente chama de a gente, sou eu, né? Quer dizer, que a cultura ocidental chama de dimensão espiritual, não se refere a uma dimensão religiosa, significa
além da dimensão de corpo, além da dimensão da psique, a dimensão do espírito é o que caracteriza a experiência humana. Esse conjunto é o que caracteriza a experiência humana. Então, falar em dinamismo da pessoa, a gente não está falando do dinamismo do cérebro, nem estamos falando de um dinamismo causado pelas dimensões de causa e efeito, claro, disso também, mas, sobretudo, a partir disto, qual é o nosso posicionamento? A dinâmica humana é a dinâmica que se instaura pela tomada de posição do sujeito. Só o sujeito humano pode fazer isso. Qualquer nível da natureza vive a dimensão de causa e efeito. Nós também estamos mergulhados nesse nível, nós também vivemos a dimensão de causa e efeito. Mas nós temos um outro nível, que aí sim a gente pode começar a falar de dinâmica humana. Então, o que está em jogo, quando a gente pensa como a gente se localiza nesse âmbito cultural que está sendo proposto para nós, é mais ou menos o que a gente acompanha a pessoa no aspecto clínico, ou educacional, ou em dinâmicas de grupo. Na verdade, o que a gente tem que começar a prestar atenção é que existe um eu, e que ele toma posição, e que ele se localiza num campo complexo. Que ele toma posição, que ele responde. E ao responder, ao tomar posição num campo complexo, ele coloca alguma coisa no mundo. Romano Guardini que fala isso, né? Só o homem inicia um processo. Quer dizer, tudo mais é continuidade de uma reação. Quer dizer, só a tomada de posição de alguém pode colocar alguma coisa nova no mundo. Então, se isso é verdade do ponto de vista cultural, quer dizer, nós tomando posição em relação a esse desafio cultural de não ficar em elementos simplistas, mas procurar essa complexidade humana, quer dizer, na medida que a gente verdadeiramente, como posição pessoal humana, a gente toma posição em relação a isso, a gente inicia um processo cultural, a gente inicia um processo humano, a gente faz com que a psicologia seja efetivamente cultura e não simplesmente uma junção de conhecimentos, né? Do ponto de vista do sujeito que a gente acompanha, essa é também a grande possibilidade dele. A questão é que a gente possa tomar consciência de que nós somos sujeitos, tomar consciência de que nós somos um eu que toma posição em relação aos acontecimentos, tomar consciência que isso é uma resposta ao que nos acontece e que isso é uma possibilidade de contribuir com o mundo, de colocar alguma coisa no mundo a partir da minha experiência. Então, o que é necessário é que a gente comece a compreender o que é ser um eu e o que significa esse movimento do eu em termos das possibilidades humanas. Então, acho muito chave esse tema que vocês propuseram, que é a dinâmica humana e intervenção. Quer dizer, a primeira intervenção, me parece, é a gente poder depositar o olhar justamente no movimento do eu. Quer dizer, na medida em que eu me relaciono com o outro por este movimento do eu e não por um limite, por um diagnóstico, por um rótulo, ou por algo que ele deva dar conta, ou por conter algum tipo de impulso, ou, enfim. Mas na medida que a gente pode depositar o olhar no eu, que toma posição em relação a tudo isso, aos rótulos, aos impulsos, aos desejos, aos limites,
as fantasias, como o eu se movimenta em relação a isso, à medida que a gente pode se relacionar com o outro como um eu que está se movendo, está tomando posição, isso já começa a ser uma intervenção. Por que é uma intervenção? Porque nos solicita a tomar consciência de nós mesmos, nos solicita a abrir campo para a nossa relação com o mundo justamente naquilo que nos caracteriza e não no campo da reação. Todos nós estamos assustados, né, com o contexto cultural brasileiro, a quantidade de reações e como a gente reações impulsivas e como está claro para nós que isso não é o caminho, né? Quer dizer que com isso a gente não consegue conversar, com isso cada um não consegue ser si mesmo, cada posição não consegue amadurecer a sua própria posição. Então está evidente para nós que esse âmbito das reações que nós estamos culturalmente assistindo não corresponde, não dá conta da nossa experiência humana. Então, o que vem como desafio aí é justamente que resposta nós vamos dar a isso. Como é que nós vamos entrar nisso como um eu? Como é que a gente vai poder apontar para o próprio sujeito que ele é um sujeito e que ele não é um campo de reações, que dentro dos seus campos de reações ele de alguma maneira está optando, de alguma maneira ele está se localizando, ele está se movimentando de algum modo nesse campo complexo, tenso, preocupante. Queria ler uma citação da Edith Stein, que eu gosto muito, que ela fala assim: o eu se manifesta como um ponto móvel no espaço da alma. Onde ele se detém e toma posição, lá se acende uma luz da consciência que ilumina certo âmbito, tanto no íntimo da alma, como no mundo objetivo ao qual o eu se dirige. Essa frase merecia o prêmio Nobel. É uma coisa tão evidente, hein? Mas se ela não tivesse falado isso para nós, a gente não ia prestar atenção que isso é possível para nós e que isso está acontecendo. Olha só, o eu se manifesta como um ponto móvel no espaço da alma. Ontem a gente falava, a alma não significa um fantasminha que está lá dentro, não significa um aspecto religioso que não se vê, mas se acredita, assim, genericamente. Alma significa uma dinâmica própria do sujeito, capaz de constituir o sujeito mesmo. Constitui o sujeito em todas as dimensões. Constitui o meu corpo. Porque assim como uma margarida pega os nutrientes do solo e por um dinamismo próprio ela transforma aqueles nutrientes químicos num organismo e transforma aqueles nutrientes químicos num organismo que está estruturado como margarida, a alma vegetativa, diriam os clássicos lá desde os gregos antigos, desde Aristóteles. Também a alma humana. Quer dizer, nós lidamos com tudo que está à nossa volta, tomando de um modo próprio, elaborando tudo que nos acontece, de modo tal que o resultado é a nossa pessoa, com tudo o que significa corporeidade, psique e também a possibilidade de dimensão do espírito. Nesse campo em que eu tomo água para mim, eu tomo alma, isso significa cuidar de mim, da minha pessoa inteira, dá para entender? Que eu dou
comida para o meu filhinho, mas eu não estou botando elementos químicos dentro da barriga dele. Eu estou oferecendo o mundo para ele. O que está acontecendo com esses elementos físicos é a tomada do mundo como dinâmica humana, transformar tudo como dinâmica humana. Mas isso não acontece simplesmente assim, porque isso ainda um animal ainda podia fazer isso também. Mas na medida em que eu faço isso como dinâmica humana, se constitui um eu. Se a formação humana ela não termina simplesmente nessa dinâmica acontecendo mais ou menos mecanicamente. Essa dinâmica ela acontece como um campo onde o eu se move. A gente tem essa dinâmica em nós. Ela vai acontecendo. Nós temos experiências próprias de tudo. Cada um de nós vai ouvir isso que eu estou falando uma coisa só, cada um está tomando de maneira própria. Esse é o campo do eu. Como você se move em relação ao que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo em você. Então, eu sou um eu, não quando eu tenho consciência dos meus impulsos. Eu não sou eu nos meus impulsos. Eu sou eu na consciência que eu tenho dos meus impulsos e na possibilidade de dar direção para ele. Então, eu tenho uma vivência própria de tudo que eu toco. Mas esse é o campo inicial da possibilidade de um eu se mover. A gente toca alguém, isso significa um contato físico, mas eu só sei que é um contato físico porque eu tenho a dimensão psíquica despertada, mas ele é plenamente psíquico porque eu me dou conta de que algo está acontecendo, eu me dou conta de mim através do contato com o outro, mas aqui ainda é algo que vai se dando. O que é importante é que o eu pode se mover nesse campo. O eu se manifesta como um ponto móvel no espaço da alma. Nesse espaço em que tudo está se movendo porque está acontecendo, nesse espaço em que tudo está se movendo porque existe um processo dinâmico em mim que toma tudo de maneira própria, que vai se articulando para que eu me constitua. O processo não acabou. Este é o campo do eu. Ou seja, nós somos um eu quando nós tomamos posição em relação ao que está acontecendo no nosso próprio dinamismo. Onde ele se detém e toma posição, lá acende a luz da consciência. Se eu toco alguém, eu posso deter o meu eu no contato físico e ficar no âmbito da sensação, ou eu posso me deter num chamado que o outro me faz nesse contato. Aonde a gente vai se deter não é dado por essa dinâmica interna, é dado para a nossa tomada de posição. E isso é liberdade. O eu se manifesta nesse movimento do eu. O que está em jogo para nós é reconhecer um sujeito
se detendo em níveis diversos da própria experiência. Eu estou muito movimentado aqui por uma fala, inclusive divulgo com vocês aqui, porque foi um trabalho publicado de uma usuária de um CAPS, que então a gente fez um trabalho nesse CAPS e nós então chegamos nesse espaço e uma pessoa, um técnico desse serviço, nos apresentou aquela paciente como uma esquizofrênica paranoide e que tinha alucinações auditivas. E aí, então essa foi a caracterização que nos deram dessa pessoa e a gente, então conheceu ela a partir desse rótulo. E aí então fizemos algumas intervenções naquele dia durante o CAPS, durante todo o dia no CAPS. E aí, num determinado momento, a gente deixou uma fala aberta, onde a gente poderia escutar essa pessoa a partir do acontecimento dela. E foi muito interessante que essa usuária do serviço, ela então pediu a palavra, e aí ela disse assim: gente, eu queria dizer uma coisa aqui para essas pessoas. Eu queria dizer que o meu problema não é loucura, não. Meu problema é solidão. Eu vivo sozinha nessa cidade e ninguém nunca foi me visitar. E essa fala dessa usuária do CAPS foi transformadora naquele espaço que a gente estava vivendo, porque foi um momento que a gente viu ela falando. Foi um momento que, de fato, a gente a conheceu. Porque até então tinham passado para a gente uma caracterização estereótipa, do que seria aquela pessoa. Então ela tem a oportunidade de se dizer, então a gente a conhece. E isso muda toda a dinâmica que a gente estabelece com essa mulher a partir dessa fala dela. E eu acho que a gente, olhando para o acontecimento da pessoa, a gente pode então ir criando e dando voz a outras palavras, para isso que às vezes vem tão maçante como rótulos e tudo, que nos impede de ver a subjetividade acontecendo. Danilo falou agora, os médicos estão lidando com a pessoa de um certo modo e ela diz: gente, um pouco à direita, um pouco à esquerda, o ponto é outro. Ela, de alguma maneira, está dizendo: ok, a minha loucura está aí, mas o que eu quero colocar em questão, eu quero onde eu estou detendo o meu eu, é na solidão. O eu se manifesta nesse ponto móvel, e a gente reconhecer este ponto móvel nos solicita. Na medida que eu reconheço esse ponto móvel, isso me chama para também mudar, acompanhar esse ato. Então, a gente também poderia olhar essa fala dessa pessoa como ela se movendo, quase como se ela estivesse lá e eu aqui. Não. Mas uma pessoa que diz na frente da gente: o ponto da minha dor, o ponto pelo qual eu estou aqui é a minha solidão, isso pede de nós pede uma resposta. Pede para a gente se deter em outro ponto. Solicita o nosso eu. Então veja, dinâmica humana e possibilidade de intervenção estão exatamente juntos. Quer dizer, a possibilidade de intervenção está na possibilidade de reconhecer o movimento do eu, de alguma maneira acompanhá-lo. Por que isso não é simplesmente um joguinho? Eu gosto de ir para cá, eu gosto de ir para lá. Eu gosto de demorar mais na minha sensação. Tem gente que tem certas abordagens que ficam nisso também,
Vamos experimentar as coisas, não dá tempo para as sensações acontecerem. Tá certo? Maravilha, porque esse é o campo de se dar conta da experiência. A questão é que esse é o campo para a consciência do eu, é o campo para, não para a vivência da sensação, esse é o campo para a consciência. É o campo para ali se iluminar alguma coisa. Porque onde se detém, onde o eu se detém e toma posição, lá se acende a luz da consciência. Quando essa senhora diz, o meu problema é a solidão, ali se acende a luz da consciência. Ali a gente toma consciência de um eu e toma consciência da tomada de posição dela e toma consciência que ela está nos solicitando. Não só ela indica, gente, eu estou aqui. Ela ilumina esse âmbito, o âmbito da relação, o âmbito de presença um para o outro. Ela abre um campo aonde o encontro pode se dar. Ela indica qual é o campo, ela nos convida a entrar em contato com ela por este âmbito, por esse canal. Se uma pessoa que está alucinando pode fazer isso, significa que a gente pode intervir sempre. Que a gente pode entrar em contato humano sempre. Então, o âmbito primeiro da intervenção não é do controle das reações psíquicas, mas é o âmbito da retomada da pessoa como um sujeito. Edith Stein fala, ilumina um certo âmbito, tanto no íntimo da alma, como no mundo objetivo ao qual o eu se dirige. Quando essa senhora diz, o meu problema é a solidão, ela não está lidando, ela não está dizendo, ela não está iluminando o campo da vida intrapsíquica apenas. Ela tá iluminando o mundo. Ela está falando, as nossas relações estão ausentes. No mesmo ato, está dando para entender o que eu estou falando? Ela não está falando, esse campo não se ilumina interiormente e depois ela vai ver como é que ela aplica isso no mundo. Não. Quando ela ilumina esse âmbito pessoal, isso tem um correlato em relação ao mundo. Quando ele fala, meu problema é a solidão, ela está falando também do mundo. Ela não está falando simplesmente de um trauma, porque a mãe dela, sei lá o quê. Ou de uma carência afetiva, então... Ela está falando do mundo, no mesmo instante. Então veja, por que é verdade que acompanhar esse movimento do eu é acompanhar um sujeito? Por causa disso. Porque ela está, acompanhar o movimento do eu é acompanhar a pessoa, abrir âmbitos para examinar a experiência, em que ela se move e ela se detém num determinado âmbito, ela está se movendo como um eu e ela está com isto, com esta tomada de posição, se colocando no mundo de um determinado modo e nos solicitando. O impressionante é que quando há um movimento do eu, e a gente pode reconhecer esse movimento do eu, não acontecem dois eus que se olham simplesmente. Acontece uma outra coisa, que é a dimensão do nós. Poderia não acontecer, né? Muitas vezes a gente, como psicólogo, fica olhando o movimento do outro, analisando o movimento do outro, identificando os pontos traumáticos
a origem traumática dos movimentos do outro. Mas o mais impressionante é que quando o eu se move, nos solicita, ilumina um âmbito de experiência, esse âmbito de experiência nos coloca num campo comum. Todos nós sabemos o que é solidão. Todos nós sabemos o que é não poder compartilhar a própria experiência. Todos nós sabemos que embotamento do ser, do meu ser, significa não poder compartilhar com o outro o que me acontece. Quando uma pessoa diz, o meu problema é a solidão, ela me solicita, não para dar um tapinha nas costas, não para resolver o problema dela, mas me solicita a entrar em sintonia com a vivência humana, não apenas com a vivência daquela individualidade. Eu consigo acolher aquela individualidade quando ela está tomada como experiência humana. A gente consegue discutir o que é aquela solidão, não pela história acidental do que aconteceu com ela, mas pela dimensão propriamente humana da necessidade que nós temos um do outro. Para ser, para existir, para a vida valer a pena. Então, a possibilidade que nós temos de intervenção é a possibilidade, então, de acompanhar o movimento do eu, acompanhar o âmbito que se ilumina pela tomada de posição do sujeito e aceitar o convite de reconhecimento de dimensão da experiência humana contida nesse âmbito, assim como ela se posicionou. Então a gente não está simplesmente assistindo, a gente não está simplesmente apontando como é para ela, a gente está entrando com ela no âmbito que ela abriu para nós. A possibilidade da intervenção não é a possibilidade de consertar a experiência do outro, mas é a possibilidade de reconhecer a experiência do outro como experiência humana. Então a empatia é a grande possibilidade, mas não é uma técnica que você usa. Dá para entender como a gente tem reduzido tudo? Não é aceitar tudo que a pessoa fala para ela ficar... Não é um simplismo desse. Nós estamos falando que o eu se movendo nos solicita a compartilhar o campo e a iluminação própria que se dá nesse movimento que o eu faz. É compartilhar esse movimento que faz com que você reconheça que ele é um sujeito. Não é quando você concorda com ele, dá um tapinha nas costas e concorda com o que ele está falando. Você não discute com o que ele está falando, não é isso. É que você partilha com ele, você afirma com ele o movimento que ele faz, afirma com ele o campo que ele abriu, de maneira tal que esse campo de consciência começa a iluminar a experiência e trazer elementos novos. Por isso que isso é elaboração da experiência. Quando isso se dá, a experiência não fica no ponto em que estava. É certeiro.
Quando se ilumina o âmbito da experiência pela tomada de posição e alguém, nós como profissionais, sintonizamos com essa tomada de posição, você afirma o sujeito como sujeito. Você afirma o eu. Mas não porque você é bonzinho, é porque ele te solicita. E você também responde. Você também é um eu. Então aqui vem uma luz da consciência que ilumina um certo âmbito. O que significa que ilumina? Que permite enxergar com luz nova o meu próprio eu, a minha própria solidão, o outro que está na minha frente, tentando me ajudar, o outro que está me atrapalhando, a minha história traumática. Nesse movimento do eu, pode-se dar uma luz nova com a qual eu olho para a minha própria história, com a que eu olho a minha própria experiência. No compartilhamento do outro, o compartilhamento que nós podemos fazer para esse movimento de solidão, de expressar a solidão. O compartilhar com ele dessa dimensão da vida coloca para nós uma luz nova que faz nós mesmos considerar de modo novo o que seja a solidão, o que seja o eu, o que seja a experiência de uma pessoa esquizofrênica. A elaboração da experiência, então, não é ficar examinando diversos lados como se a gente tivesse uma caixinha para ficar olhando que tem muitos lados. Não é se tomar como objeto e ficar se examinando como objeto continuamente. A questão é que, ao abrir esse campo a partir do movimento do eu, vem uma luz nova para eu entender de que se trata, o que é isso aqui. Isso é muito mais importante do que ficar olhando para todos os lados. Está dando para entender? É muito mais importante do que examinar todos os aspectos da reação da pessoa, entender como ela se move e que luz que emerge da sua tomada de posição. Isso é muito mais importante. E é essa luz nova que vai permitir que a pessoa elabore a sua experiência, que ela dê um passo novo em relação à sua própria experiência. O esquizofrênico que passa anos no atendimento e num certo momento diz: gente, o ponto é outro, o ponto é a solidão. Ela está inaugurando um campo totalmente novo do modo com que ela se olha, do modo com que ela está ali, do modo com que ela abre as possibilidades, do modo com que ela chama o outro. Inicia alguma coisa. Então me parece que a gente não pode ficar em paz como profissionais, simplesmente exercendo as nossas atividades como técnica, que a gente pode usar o silêncio como técnica, a gente pode usar a empatia como técnica, a gente pode usar a nossa afeição, capacidade de relacionamento, de atenção como técnica. Me parece que o que está em questão é que a gente possa efetivamente reconhecer movimentos do eu de modo tal que apareça uma luz nova para a gente ler os nossos próprios processos. Aí a elaboração de consciência é real, aí a elaboração de experiência traz conhecimento novo sobre si mesmo, traz possibilidades novas de estabelecimento de relações, inicia um processo de elaboração. Mas tem um ponto particularmente importante que
que essa luz da consciência ilumina, que é o reconhecimento de si mesmo. Mas não é um reconhecimento de si mesmo como o objeto, né, que a gente está falando. Eu tenho certas características. Eu sei que eu tenho certas características, né? Como se eu olhasse para mim mesmo de fora. Não é desse reconhecimento que eu estou falando. Essa luz da consciência que vem do movimento, com o movimento do meu eu, eu posso ter um reconhecimento de mim mesmo que é uma experiência de mim mesmo. Eu posso ter contato comigo mesmo. Eu posso reconhecer que eu sou um eu. A gente pode fazer processos, a gente pode acompanhar as pessoas para elas fazerem um exercício enorme para reconhecer suas características, seus limites, suas capacidades. Isso ainda não é reconhecer o próprio eu. Dá para entender o que eu estou falando? A intervenção-chave é quando a gente ajuda nessa luz da consciência, que não é a gente que coloca. Essa luz da consciência que aparece, que emerge. Uma luz nova na maneira de ler a própria experiência. Me parece que o que de mais novo aparece é a possibilidade de contato consigo mesmo. De fazer experiência de si, que é o que se chama de experiência ontológica. Eu faço experiência do meu próprio ser. Faço experiência de que eu sou. Edith Stein fala, quando eu tenho consciência de que eu sou, isso vem carregado de um valor que permite que eu tenha mais cuidado comigo mesmo, que eu tenha mais cuidado com o outro, que eu não chuto o pau da barraca como eu estava querendo fazer um minuto antes. Que não está no âmbito da reação a possibilidade de eu ficar em paz. Quando eu percebo que eu sou, não que eu sou alto ou baixo, simpático ou antipático, capaz ou incapaz de algo, mas que eu sou, que a minha vida está acontecendo. Isso tem uma possibilidade de luz nova para eu tomar a mim mesmo, na totalidade das dimensões. Quando eu tomo consciência de que eu sou, aí sim eu posso cuidar do meu corpo, como cuidado da minha pessoa. Aí sim eu posso cuidar das minhas reações, como acolher a minha própria dor. Aí eu posso tomar a posição no mundo com mais liberdade, com menos pretensão. Então, essa tomada de consciência, esse reconhecimento de si, ele se dá também quando, a gente falava ontem, né? Eu posso em alguns momentos falar, isso não tem nada a ver comigo. Ou alguma coisa que eu diga, isso tem tudo a ver comigo. Tem alguma coisa para mim aqui.
esse reconhecimento do próprio eu, então, não se refere simplesmente a uma autoafirmação. Significa de reconhecer que algo está acontecendo. Reconhecer no mundo algo que tem a ver comigo. Reconhecer naquela pessoa dizendo que a questão é a solidão. Reconhecer que tem ali um chamado para mim. Então esse reconhecimento não é um reconhecer só a si mesmo, como se fosse um recorte. Separar o meu, esse aqui é o meu eu, separando o meu eu. Não, é perceber o meu eu em tudo. Que o toque que eu recebo é o toque no meu eu. Que alguma coisa de que eu gosto se refere à possibilidade de abertura do meu eu. Que algo que eu reconheço como verdadeiro se refere a uma possibilidade, a uma experiência que eu faço. Então, esse reconhecimento de si não é um fechamento sobre si mesmo, não é um fazer valer a própria perspectiva a todo custo, mas é um reconhecer na relação com tudo que o meu eu está ganhando possibilidades. Eu acho que a gente é incapaz de fazer isso por uma decisão externa. Eu vou querer olhar para mim de uma maneira que não seja autoafirmação, porque a autoafirmação não está na moda, então vamos pensar outra coisa. Mas a gente é incapaz de sair de uma artificialidade, para dizer nos termos que a gente falava ontem. A gente consegue sair da artificialidade de tomar a si mesmo. A gente pode sair da artificialidade de afirmar a nossa posição sobre o outro, que a gente continuamente faz e refaz. A gente pode sair disso só nessa experiência dessa luz que vem, dessa luz nova que vem da tomada de consciência na tomada de posição do eu. Edith Stein fala que a nossa experiência tem uma fonte secreta. A nossa tomada de posição faz emergir uma luz nova que vem de uma fonte secreta. Porque aí é possível a gente poder dizer eu de maneira livre. Que não é afirmar o meu eu em cima do outro. Aí é possível eu falar dos meus limites sem ficar enterrado neles e sem negá-los. Porque eles estão aí, mas eles não são a definição do meu eu. Tenho condições de lidar com ele. Então me parece que a chave toda é que a gente possa acompanhar o eu no movimento que ele faz, no movimento pessoal que ele faz, porque o eu se manifesta justamente nesse movimento. Acompanhar a consciência que se abre nesse movimento, a luz da consciência que emerge, a leitura nova da própria experiência que emerge ali. Reconhecer a característica mais livre do examinar a experiência que nasce daí. Partilhar com o outro esse âmbito de experiência. Reafirmar o sujeito como sujeito de uma maneira livre, porque não sou eu que faço isso acontecer como uma engenharia, mas é reconhecer essa luz nova que vem de uma fonte secreta. Para terminar, queria dizer que as nossas relações
de ajuda, elas podem acompanhar isto. Isso é muito importante, que a gente ajude a o sujeito a ancorar a sua experiência na sua fonte secreta, porque senão é como se a nossa relação de ajuda continuasse, correria o risco de ser sempre um olhar externo que organiza a experiência do outro. Com toda boa vontade, com todo conhecimento de psicologia, com todo conhecimento de filosofia, a gente poderia dar um contorno para a experiência do outro, tal que ela se orienta por uma referência externa. A relação com o outro, ela é fundamental para confirmar a minha experiência, mas ela corre sério risco dela ser um modelador da minha experiência e, nesse sentido, produtor de inautenticidade. Com toda boa vontade. A única chance é que essa relação de ajuda seja capaz de apontar essa fonte secreta que é do sujeito. Então a questão é: que tipo de solidariedade é possível entre nós, que a gente não sobreponha referências, que a gente não dê para o outro as referências, mas que a gente ajude o outro a ancorar a sua experiência na sua fonte secreta. Porque ela é fonte de novidade, ela é fonte de liberdade que nós não podemos dar para o outro.